O parecer final da CPI do BNDES na Câmara dos Deputados recomenda o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e de outras 63 pessoas. O relator da comissão, o deputado Altineu Cortes, do PR, esse grupo está envolvido em crimes cometidos em empréstimos feitos pelo BNDES durante os governos do PT. Além de Lula e de Dilma, são citados no parecer ex-ministros, ex-presidentes do banco, servidores públicos e funcionários do BNDES. Entre os empresários, os de sempre, Emílio e Marcelo Odebrecht, e os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JF. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o relator da comissão, o deputado Altineu Cortes, disse que a JF é a caixa preta do BNDES. As empresas mais beneficiadas, que foram financiadas com bilhões de reais, são a Odebrecht, um percentual como empresa de prestação de serviço, e a JBS, que, na minha opinião, em valor financeiro, é uma caixa preta número 1 do BNDES da história do Brasil. Nunca uma operação desse valor, que, pelo menos que eu tenha conhecimento, não acho que a gente vai ter um conhecimento de uma operação como as operações da JBS. A JBS, pelo menos em parte, está devolvendo aí o que tomou do banco, né? Coisa que não acontece com outros campeões. O texto deve ser votado na próxima terça-feira. Parece incisivo deputado... aí o relator, né? O presidente da CPI, o Altineu Cortes, ele deu entrevista ontem ao Bastidores, né, Cláudio? Exatamente. A gente, Pedro Campos, Thaís Freitas e eu entrevistamos o deputado Altineu Cortes e ele falando sobre uma coisa pragmática, né? Ele acha que o foco deve ser mesmo centrado nessa gangue da JBS, porque, afinal de contas, eles estão bem, né? Estão bem. Então, são a principal produtora de proteína do mundo, exportadores, enfim, então continuam cada vez mais capitalizados, ricos capitalizados, enquanto a Odebrecht, por exemplo, quebrada, né, com pedidos de falência, etc. e tal, dificilmente terá condições, pelo menos em prazo razoável, de devolver tudo aquilo que roubou do país, né? Já a JBS não, tá bem de vida, tem condições plenas de devolver cada centavo corrigido que foi subtraído dos cofres do BNDES da forma como todos conhecemos e a CPI do BNDES acabou por constatar. Agora, ontem a gente estava falando aqui sobre, não sei se foi ontem, no programa de ontem, a gente estava falando sobre viagens de deputados, de comitivas de parlamentares que vão... Acho que foi no episódio da Irmã Dulce, né? A gente estava comentando como algumas vezes parlamentares se aproveitam de algumas ocasiões para irem com o nosso dinheiro para o exterior, né? E a coluna do Estadão hoje, que é editada pelo jornalista Alberto Bombig, tem uma informação bem interessante a respeito da CPI do BNDES. Questionados por um deputado do PSOL a respeito de uma viagem há 3 dias que fizeram a Washington, Vanderlei Macris, o pai do presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, Vanderlei Macris do PSDB de São Paulo e Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, entraram em saia-juste. A justificativa da viagem eram encontros com o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e parlamentares. Mas o Congresso americano estava em recesso quando eles foram até lá. Vejam só, o Congresso estava fechado. Altineu enfrentou o constrangimento de admitir que a missão não teve impacto algum na CPI. O grupo não foi recebido por nenhum parlamentar. Em 3 dias em Washington, a CPI do BNDES teve apenas uma reunião com autoridades, o que não diminui a importância do trabalho feito pela CPI. A importância, na realidade, será julgada pelo judiciário, não é? Que vai avaliar se há consistência no que foi observado. É muito provável que sim, naquilo que foi descoberto pela CPI
do BNDES, mas não deixa de ser curioso que quem está investigando o mau uso do dinheiro público não se dê ao trabalho de, quando vai aos Estados Unidos, perguntar se o Congresso americano está funcionando, né? Pois esse é um retrato clássico, né, de como eu falei aqui no começo, de como o Brasil gasta mal. Olha, o grande questionamento dos empréstimos do BNDES é o seguinte: como é que faz para indiciar uma escolha de política pública? Que foi o que o Lula fez quando ele abriu os cofres do Tesouro em 2008 e a Dilma só foi abrindo ainda mais a porta até 2013. Foram escolhas de política pública, né? Tudo que foi apresentado até agora, nada revelou ilegalidade ou desvio de conduta dentro do BNDES. O Joaquim Levy caiu por causa disso, o Montesano está tentando mostrar ali o direcionamento das operações, mas ele não demonstra nenhuma ilegalidade. Ele está questionando, sim, o resultado da política pública, o custo da política pública escolhida pelo Lula, que é absolutamente equivocada e que vai nos custar ainda durante muitos anos, né? A famosa política dos amigos do rei. E a posição a CPI, do Luciano ela tenta Coutinho, politizar um pouco isso, né, Zé Então, Paulo? mas e a posição do presidente do BNDES? Não entra aí também em discussão, Mas não? olha... Será que ele não podia ter falado, era o olha, Luciano gente, isso aqui Coutinho, não né? vai dar certo? Então, essa que é a questão. Tem Mas algumas era um coisas aqui deles, no Brasil que eu Não, fico por sem omissão, entender. né? Eles, pelo menos era um por deles. omissão, eles têm de pagar, sim. Sim, Ele era um é o que eu deles. penso. Essa assim, questão, né? assim, ilegalidade não vou encontrar nunca, porque eles sabem fazer. É por isso que nós pagamos tão bem, né, as assessorias jurídicas de BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Essas instituições financeiras do governo são muito bem amparadas do ponto de vista legal. Não há ilegalidade aparente. A ilegalidade está por debaixo dos panos, né? Por exemplo, o deputado ontem, Altineu Cortes, nos contou de uma das operações que eles descobriram, constataram, né? De um frigorífico que a JBS comprou por 9 bilhões e meio com dinheiro do BNDES, mas só que eles descobriram que foi descoberto, a Polícia Federal descobriu um contrato de gaveta que, na verdade, o tal desse frigorífico comprado custou 700 milhões. Aí eles foram no BNDES, tomaram 9,5 bi, Então, a juros super subsidiados. E tomaram, de que maneira? Tomaram em razão de ordem política, decisão política. Não tem ilegal, não há registro documental, né, do telefonema do presidente da República dizendo: olha aí, ô companheiro, é para liberar essa grana aí por menino da JBS. Ó, Cláudio, eu acho... Isso não é oficializado. Mas mesmo a assim, irregularidade, a sacanagem, a safadeza, ela está sempre por debaixo dos panos. Pelo que eu né? entendi do deputado, tem legalidade sim, tanto que eles estão pedindo um indiciamento do Lula, da Dilma, né, de ministros. Porque não, eu falo nos atos em si do BNDES. Porque o que acontece, segundo o que eles investigaram na CPI, eles vão ter que provar isso agora, até para a justiça, para condenação, a JBS foi beneficiada porque tinha respaldo político, né? E havia uma contrapartida para o Partido dos Trabalhadores, para eles, em época de eleição. Virou então, a maior doadora de campanhas em 2014. Isso é uma ilegalidade. Mas isso está dentro do BNDES? Não, isso é um negócio, né, Thaís? Claro que não tem contrato. Você fala assim, ó, você vai me ajudar no BNDES, eu te ajudo lá com o PT na campanha. Não existe. Mas é claro que eu estou falando que é de política pública, é uma política pública corrupta. Não, mas os fatos te levam a essa compreensão, né? Mas é claro que está dentro do BNDES. Como é que o BNDES concorda em emprestar 9,5 bi à JBS, à JIF, para comprar o frigorífico Bertin, é esse o nome do frigorífico, sem conferir, sem verificar se realmente no mínimo, se esse era o valor do mercado? Não existe esse mecanismo. Aí, de repente... mas tem que ter uma corregedoria lá. Entendeu? Tem que ter uma toda forma empresa tem, todo banco tem. Você acha que o Bradesco emprestaria tenta financiar uma casa pelo qualquer banco público para ver a dificuldade? Mas não dessa forma, né, Thaís? Não, o que eu penso assim, banco privado, o que eu penso assim, infelizmente, eu tô longe de defender, eu acho que esses caras tinham que estar apodrecendo na cadeia, né? E sempre me incomodou o fato da escolha da política pública com intenção da corrupção ter várias brechas para impedir o indiciamento dos responsáveis, né? Não, e o pior, Thaís, o pior no caso do BNDES é que eram sigilosas as operações, nós não tínhamos conhecimento. Secreto. Então, mas aí não são mais, né, Zé Paulo? O que eu estou querendo colocar aqui... depois que estourou, né? Depois que estourou que nós vimos. Sim, não, a única questão que eu estou colocando aqui é o seguinte: o presidente da República faz
faz um acerto ali no Palácio do Planalto com o Joesley e diz assim, é o seguinte, ó, eu vou pegar dinheiro do Tesouro, vou mandar para o BNDES, 500 bilhões de reais. Desses 500 bi, vocês vão ter acesso a 20 e tantos bilhões. Na verdade, a JBS acho que tomou uns 15, entre 15 e 18 do BNDES. O resto foi Banco do Brasil e Caixa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro do Tesouro, vou mandar para o BNDES, você vai lá e faz um contrato. Do mesmo jeito que o Dória fez para comprar o avião, o Huck fez para comprar o avião, vai lá e faz um contrato. Em qualquer banco, a empresa vai lá, apresenta o seu plano de investimento, mas o que o banco leva em consideração é a capacidade de pagamento da dívida, é o custo da operação, a garantia envolvida na operação e a capacidade de financiamento e de pagamento daquela dívida. Mas, Thaís, o que a CPI constatou foi que, por exemplo, o BNDES financiava compras, negócios superfaturados. Foi o caso da compra então, mas não é da competência do BNDES claro saber se o negócio é superfaturado ou não, infelizmente. Concorda em emprestar, como é que o BNDES concorda em emprestar 9,5 bilhões de reais, não é qualquer grana, são 9,5 bilhões, sem verificar se aquilo ali tenta comprar um imóvel financiado por qualquer, não digo nem bancos oficiais, qualquer banco. Se a gente é uma treta tão grande, são tantas as dificuldades para se comprovar cada tijolo que está sendo empregado que foi empregado naquela obra, que custa acreditar que um banco oficial concorda em financiar uma compra superfaturada de qualquer coisa. Mas assim como foi com a JBS, foram com várias outras empresas que durante esses anos todos que tiveram acesso a esses 500 bi, pegaram dinheiro com o compromisso de fazer investimento, porque para tomar dinheiro do BNDES você tem que apresentar um plano de investimento, e aí em vez de fazer investimento na economia, a maioria das empresas pegou o dinheiro que tomaram a 5% e compraram título público para ganhar 14%. Então, a ilegalidade da operação... Ninguém acompanha esse movimento? Não, porque o banco não tem como obrigar... O Banco Central, por exemplo, o Banco Central vai dizer assim, olha, eu vou vender dólar hoje para você fazer uma operação de seguro contra a variação cambial. Se você tomar esse dinheiro do Banco Central e quiser gastar na Disney, o Banco Central não tem como controlar isso. Isso vale para qualquer então, que festa, operação financeira. Thaís? Então é uma festa. Mas isso é no mundo inteiro, isso é regulação. O BNDES não tinha condições de acompanhar de que maneira o dinheiro que ele emprestou estava sendo empregado? A discussão da legalidade está assim, por isso é que é tão difícil, a discussão da legalidade é a seguinte, a presidência do BNDES fez a JBS furar alguma fila para ter acesso? Aí tudo bem, aí a gente pode perguntar. Mas a aplicação do dinheiro, se foi para comprar obra superfaturada, se foi para comprar título público para ganhar na diferença do juro, tanto assim que é o seguinte, nesses anos todos em que o BNDES liberou 500 bilhões de reais, 400 e tantos bilhões de reais, a taxa de investimento do Brasil, que era para ter subido, porque afinal de contas, olha o tamanho do financiamento ao investimento no Brasil, ela caiu, e caiu muito. Aliás, ela foi o primeiro indicador da economia a começar a cair lá em 2013, antes da recessão mostrar suas pernas. Então, a única coisa que eu estou querendo mostrar aqui, Cláudia, é que, assim, infelizmente, eu não estou concordando, estou só querendo explicar aqui para o ouvinte que, infelizmente, o banco, a instituição, ela não tem o controle, ela não tem nem a prerrogativa, então, se ela não tem a prerrogativa, ela não tem um instrumento de controle da aplicação do dinheiro. Essa é o único ponto que eu quero deixar aqui. Eu tenho uma convicção de que há tantos ladrões no BNDES como em qualquer lugar do governo onde se deu toda essa roubalheira nos governos Lula e Dilma. Eu não tenho a menor dúvida de cumplicidade. Se a polícia investigando, com certeza vai chegar a pagamento de propina e tudo mais. Tomara. O que o BNDES fez foi o seguinte, financiou um automóvel Gol, né, como se estivesse comprando uma Ferrari. Sabe? Foi exatamente isso. Como é que o banco vai financiar o sujeito para comprar um Gol e entrega ao sujeito o valor correspondente a uma Ferrari? Sabe? Isso só acontece, esse superfaturamento descarado, só acontece com a cumplicidade das pessoas do banco. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro. Não foi financiamento de crédito de um dinheiro qualquer para o cara aplicar como bem entendesse, não. Foi o financiamento da compra específica de um frigorífico chamado Bertin, que foi vendido por 700 milhões e deu lá, e a operação foi feita no valor de 9,5 bilhões. Com dinheiro, por quê? Porque o dinheiro era um dinheiro baratíssimo, né? Mais barato do que o BNDES emprestava
para esses vigaristas um dinheiro muito mais barato do que o juro que ele pagava ao Tesouro Nacional pelo dinheiro que ele tomava. Enfim, foi muita safadeza. Tomara que essa CPI do BNDES esclareça muito mais e indicie, leve o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a investigar esse caso mais aprofundadamente e pegue não apenas essas pessoas que são claramente os responsáveis por tudo isso, os grandes responsáveis, que são os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-presidentes do próprio BNDES, mas pegue todo mundo mesmo, né, de toda a cadeia de safadeza em torno. Foi muito dinheiro que foi roubado através desse banco.